mais novos, rápidos e mais poderosos que qualquer cruzador pesado britânico. Quando ficou evidente que a guerra era iminente, Raeder enviou seus submarinos para esperarem nos mares do norte. Também ordenou que os couraçados Graf Spee e Deutschland cruzassem o Atlântico Sul. Ficariam distantes das águas marítimas normais e podiam enviar secretamente navios-tanques e navios extras. Tecnologicamente, o almirante Graf Spee estava à frente de seu tempo, em especial em termos de velocidade. Alguns disseram na época que 2 navios iguais devem ter existido, o que explicaria o número de vezes em que foi avistado em locais distantes. Depois de ser encomendado em 1936, o almirante Graf Spee serviu como nau-capitânia até 1938 e fez missões militares internacionais de controle na costa da Espanha durante a Guerra Civil. Em setembro de 1939, o capitão Hans Langsdorff recebeu ordens de entrar na principal rota marítima entre Pernambuco, no Brasil, e a cidade do Cabo, na África do Sul. De setembro a dezembro de 1939, o almirante Graf Spee afundou 9 navios mercantes no Atlântico Sul e no Oceano Índico. A primeira vítima foi horas depois de receber as ordens. Langsdorff seguia as regras de combate de guerra na época e disse sobre os tripulantes desses navios: nenhuma sua vida foi perdida nos afundamentos. O cruzeiro capturado foi transferido para o navio-tanque Altmark. Mais tarde, esses 303 tripulantes foram libertados à força da Noruega pelo destroyer britânico HMS Cossack. A Marinha Real rapidamente reuniu suas forças para procurar pelo radar de superfície. A Força G, a esquadra de cruzadores sul-americana, continha o cruzador pesado HMS Exeter e 2 cruzadores leves, os cruzadores HMS Ajax e HMS Achilles. A força era comandada pelo comodoro Henry Harwood. Harwood estudava suas cartas e marcava todas as vítimas do Graf Spee e percebeu um padrão. Ele suspeitava que o Raeder tentaria atacar na passagem de navios pelo estuário do Rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina. Os 3 couraçados estacionaram no estuário em 12 de dezembro e esperaram. Na madrugada de 13 de dezembro, observadores britânicos avistaram fumaça a nordeste. Era o couraçado de batalha de bolso alemão a menos de 32 quilômetros de distância. Harwood provou que seu palpite estava certo. Langsdorff viu os navios britânicos quase ao mesmo tempo em que ele foi visto e partiu em direção a eles imediatamente. Apesar de ter identificado o Exeter corretamente, Langsdorff suspeitou que os 2 cruzadores eram pequenos destroyers. Ele achou que os navios protegiam um comboio mercante, cuja destruição seria um prêmio. A mais de 25 quilômetros, o Graf Spee abriu fogo com seus 6 canhões de 280 milímetros. Os tiros caíram próximos do Exeter, na altura do meio do navio. Pedaços de bombas mataram os tripulantes do torpedo, danificaram as comunicações do navio e confundiram os dutos do navio e os faróis. 3 minutos depois, a uma distância excessiva, o Exeter começou a revidar. O Achilles disparou 1 minuto depois disso, e o Ajax 7 minutos depois que o navio britânico havia disparado. O primeiro grande episódio da Segunda Guerra Mundial havia começado. Langsdorff era um capitão habilidoso e corajoso, mas havia cometido um grave erro. Ele subestimou a coragem, habilidade e determinação de seus inimigos. Ele devia ter ficado mais distante do alcance dos britânicos. Em vez disso, ele entrou correndo. Enquanto se preparava para atacar, os canhões do Graf Spee de 280 milímetros começaram a disparar. O Exeter sofreu um disparo direto que danificou sua torre blindada, tirando de ação o navio e seus 2 canhões. Estilhaços de metralhadora atingiram a ponte, matando e ferindo a tripulação, exceto o capitão e outros 2.
As comunicações do Capitão Bell foram destruídas. Comunicações com a popa também foram destruídas. Durante o resto da batalha, o navio teve de ser pilotado por meio de mensageiros. Enquanto isso, o Ajax e o Achilles tinham se aproximado e começaram a disparar com tudo, acertando o Graf Spee. O Graf Spee começou a dividir a munição, disparando contra os navios. Então Langsdorff viu o Exeter retornar para o nevoeiro. O Exeter disparou 2 torpedos contra os tubos a este bordo, mas ambos erraram o alvo. O Exeter então virou para poder disparar seus torpedos de bom bordo, mas recebeu mais 2 tiros diretos de 280 milímetros. Um acertou a torre blindada e a colocou fora de ação. O outro entrou pelo casco e deu início a incêndios. Às 6h40 da manhã, uma bomba de 280 milímetros explodiu perto do Achilles, que estava alinhado com a ponte, causando avarias e mortes. Mas a artilharia continuou da posição secundária de controle. Nessa hora, o Graf Spee virou para oeste, encoberto por uma nuvem de fumaça. Os cruzadores leves agora andavam a 31 nós, tendo aumentado a velocidade dos 14 nós iniciais. Às 6h56, quase 30 minutos após o início, o Ajax e o Achilles viraram a este bordo para que seus canhões ficassem apontados para o Graf Spee. O pesado ataque forçou Langsdorff a se afastar e deixar uma cortina de fumaça. Às 7h10, os 2 cruzadores viraram para diminuir a distância de 13 quilômetros, embora isso permitisse que só seus canhões frontais disparassem. Às 7h16, o almirante Graf Spee virou a bom bordo e disparou contra o Ajax e o Achilles, que viraram a este bordo para proteger suas armas. Às 7h25, o Ajax foi atingido por uma bomba que destruiu a torre blindada X e emperrou a torre Y. Às 7h30, a torre restante do Exeter ficou fora de combate. Danificado, incapaz de atirar e de acompanhar a batalha, o Exeter desengajou e navegou para as Ilhas Falkland. Às 7h40, o Ajax e o Achilles estavam ficando sem munição e os britânicos decidiram mudar de tática. Harwood decidiu perseguir em segredo o Graf Spee, que navegava para o oeste. Ele queria esperar até a noite para atacar, quando poderia usar os torpedos. Isso também lhe permitiria usar melhor sua maior velocidade e minimizar sua deficiência de armas. Agora a batalha se transformou em caçada. Langsdorff não era nenhum covarde, mas sabia que não havia base alemã onde pudessem ser feitos concertos. Se a luta prosseguisse nessa direção, ele acreditava poder afundar os 3 navios ingleses, mas seu navio ficaria tão avariado que ele seria derrotado pelo próximo navio inimigo que o encontrasse. Como o estuário do Rio da Prata tinha bancos de areia que o dividiam, Harwood mandou que o Achilles seguisse o almirante Graf Spee. O Ajax cobriria qualquer tentativa do navio alemão de dar meia volta e retornar por outro canal. Às 20h48, com o sol se pondo, o Graf Spee entrou no Rio da Prata. O Achilles se aproximou mais uma vez e o Graf Spee abriu fogo. O Achilles recuaria? A última rodada foi disparada. Durante a batalha, um total de 180 homens morreu dos 2 lados, incluindo 36 do almirante Graf Spee. O Graf Spee entrou em Montevideo, no Uruguai, que era neutro, e ancorou à 00:10 do dia 14 de dezembro. De acordo com a lei internacional, um navio em guerra não poderia ficar num porto neutro por mais de 3 dias, e não tinham permissão de receber ajuda vinda do porto neutro. Se o Graf Spee saísse do porto novamente, o Ajax e o Achilles eram os únicos navios britânicos na região. Então, os ingleses tentaram ganhar tempo. Eles fizeram isso passando informações secretas falsas para os alemães, de que uma grande força estava sendo reunida. A esperança era de que Langsdorff protelasse sua partida. Os alemães caíram na cilada.
O Graf Spee também tinha usado 2/3 de sua munição de 280 milímetros, e o que restava daria para apenas 20 minutos de batalha. Isso não bastaria para ele sair ileso de Montevideo, muito menos para voltar à Alemanha. Enquanto intensas negociações se desenvolveram, Langsdorff consultou seu comando na Alemanha. Ele recebeu ordens que permitiam várias opções, menos o internamento do Uruguai. Logo antes do pôr do sol de 16 de dezembro, o Graf Spee começou lentamente a sair de Montevideo. Sentinelas britânicos enviaram uma mensagem por rádio: ele está saindo. De repente, na entrada do porto, houve uma grande explosão no Graf Spee. Langsdorff tinha explodido sua própria nave. Antes de sair do porto, ele tinha passado toda a sua tripulação, a não ser alguns homens, para um navio mercante alemão no porto. Enquanto o couraçado de bolso afundava, Langsdorff e os homens que ainda estavam nele entraram em botes salva-vidas e voltaram para Montevideo. Ele havia decidido não prosseguir com a batalha, porque não podia se dar ao luxo de perder mais homens numa luta inútil. 3 dias depois, Langsdorff se matou com um tiro. Ele foi enterrado em Montevideo com todas as honras militares e vários oficiais britânicos compareceram. Quarto ato. Afundem o Bismarck. No primeiro semestre de 1940, não havia radares alemães de superfície no Atlântico, porque a frota alemã se concentrara para a invasão da Noruega. A invasão da Noruega começou em abril de 1940. Foi um desastre para a Kriegsmarine. Os alemães perderam o cruzador pesado Blücher, em Oslo, e 10 destroyers que seriam necessários para a invasão da Inglaterra. A Kriegsmarine afundou alguns navios ingleses, inclusive o HMS Glorious. As perdas na campanha da Noruega significaram que apenas alguns navios pesados estavam em condições para a invasão planejada, mas nunca executada, da Grã-Bretanha, chamada Operação Leão Marinho, no verão de 1940. Após a queda da França e a conquista da Noruega, a frota de submarinos alemães se aproximou muito da linha de navios ingleses no Atlântico. No início, os comboios de navios mercantes ingleses não tinham escolta equipada com radar. Isso tornava muito difícil detectar os submarinos em seus ataques noturnos de superfície. Além disso, esse foi um dos anos mais bem-sucedidos em termos de número de navios mercantes afundados, comparado ao número de submarinos perdidos. Quando a Itália entrou na guerra em junho de 1940, começou a Batalha do Mediterrâneo. 62 submarinos alemães foram transferidos para lá, conseguindo passar pela base naval inglesa de Gibraltar. Os submarinos do Mediterrâneo afundaram 24 grandes navios aliados, incluindo 12 destroyers, 4 cruzadores, 2 porta-aviões e um couraçado. Também afundaram 94 navios mercantes, num total de 449.206 toneladas. Nenhum dos submarinos do Mediterrâneo retornou à sua base. Todos afundaram em batalha, ou foram afundados por sua tripulação no fim da guerra. A partir do verão de 1940, um número crescente de navios de guerra e navios mercantes armados se deslocou para o Atlântico. O poder de um couraçado contra um comboio foi demonstrado pelo destino do comboio HX-84, com o qual se encontrou com o couraçado de bolso alemão Almirante Scheer, em 5 de novembro de 1940. O Almirante Scheer rapidamente afundou 5 navios e avariou vários outros à medida em que o comboio se dispersava. Somente o sacrifício do cruzador mercante armado HMS Jervis Bay e o anoitecer permitiram que o resto do comboio escapasse. Em janeiro de 1941, os cruzadores alemães Scharnhorst e Gneisenau, que eram mais potentes que qualquer navio aliado que pudesse alcançá-los, partiram da Alemanha para atacar navios mercantes na Operação Berlim.
O cruzador Almirante Ripper localizou em 12 de fevereiro de 1941 o comboio SLS-64 sem escolta, que consistia de 19 navios, e afundou 7 deles. Com tantas embarcações alemãs de ataque no Atlântico, os ingleses tiveram que